Bom dia para todo mundo, é um prazer estar aqui. Agradeço ao pessoal da Seginfo pelo convite. Bom, o que eu vou falar aqui? Não sei se, provavelmente todos já devem ter visto esse caso na mídia. Alguém não viu isso? Não sabe o que é isso? Vazamento de dados que houve nos Estados Unidos, na rede Target? Não, né? Então, acho que todo mundo já viu alguma coisa. Ele me chamou a atenção porque em janeiro eu estava de férias nos Estados Unidos e a minha esposa e a minha filha adoram essa loja. E ela estava na mídia que nem CPI da Petrobras, falando, e era esse caso de vazamento de dados que começou no final do ano passado. E ele é um caso clássico. Vocês vão ver que não tem nenhum mistério tecnológico envolvido. São algumas decisões estratégicas e táticas que levaram a isso acontecer, e ele serve assim, didaticamente para explicar o que fazer e o que não fazer. Bom, então, o que é uma tempestade perfeita, né? Essa aí é uma figura do Katrina, né, de 2005. É quando a gente tem uma combinação de condições meteorológicas ou qualquer outra que se juntam e dão um fenômeno de resultados inesperados, incríveis, né? No caso do Katrina, ele passou ali pelo estreito ali entre Cuba e o México e foi só mar direto e bateu de cara em New Orleans, uma cidade baixa que tinha problemas lá de contenção, e fez o estrago que fez. E quem é a Target? Bom, a Target é uma cadeia de loja de departamento de varejo dos Estados Unidos. Ela é mais concentrada nos Estados Unidos, tem algumas lojas no Canadá, mas a grande concentração é nos Estados Unidos. É uma das grandes cadeias de lá. É a segunda maior rede de lojas de varejo em faturamento dos Estados Unidos, só perde para o Walmart, e o Walmart é a maior do mundo. A Target é a 36ª do mundo, tá? Segundo a lista aí da CNN, das 500 maiores empresas. Tá? Ela lucrou 73 bilhões de dólares em 2013. É uma empresa grande. Em 2008, ela tinha 1.600 lojas, hoje ela tem 1.800, mais ou menos, sendo 100 no Canadá. Existe uma Target na Austrália, mas é outra... não é associada à Target, assim, é ligada, mas é como se fosse uma subsidiária. Bom, então está espalhada pelos Estados Unidos inteiro, e todos com lojas grandes. E qual é o período de maior movimento do comércio americano, né? Isso é clássico também nos Estados Unidos. Ele começa lá no dia de Ação de Graças, que é a última quinta-feira de novembro, quando os americanos se juntam todos para fazer aqueles almoços, almoço meio jantar, todo mundo junto, comer muito. Isso é na quinta-feira. E na sexta-feira sempre é feriado. A sexta-feira é a famosa Black Friday, que esse ano caiu no dia, a gente vai ver aí, acho que foi dia 28 de novembro. E aí começam as grandes liquidações. Essas grandes liquidações são para fechar os estoques do ano e lançar os produtos de Natal. E aí começa a venda de Natal, que vai até o Natal, até o final do ano, em janeiro dá uma caída. Então, esse período entre final de novembro e final de dezembro é o período de maior venda no comércio americano, onde os lucros estão concentrados em todas as cadeias de varejo. E se um grupo de cybercriminosos tivesse acesso aos pontos de venda do Target, direto de cada ponto de venda nesse período? Eles fariam um estrago grande, né? E foi exatamente isso que aconteceu. Então, a tempestade perfeita foi essa junção das duas situações, o maior período de movimento e o acesso aos pontos de venda nesse momento pelos cybercriminosos. Eu agora vou fazer uma cronologia dos eventos, depois eu vou entrar efetivamente no que aconteceu. Mas aqui já vai dar para entender mais ou menos como foram as coisas. Bom, em setembro, uma empresa de manutenção de ar-condicionado da Pensilvânia sofreu um ataque de e-mail por phishing. Durante setembro e outubro, nada aconteceu, teoricamente. Na primeira quinzena de novembro,
é a provável primeira invasão da Target. Tá? Isso é provável, esses dados eles acabam ficando confidenciais, é difícil a gente ter acesso a eles, mas o que eu cheguei é que a provável, e é o que está na mídia, né, que a provável invasão inicial foi aí no início de novembro, ou na primeira quinzena de novembro. Em 15 de novembro, eles começam a coletar pequenas quantidades dos cartões de crédito, fazendo o teste. 27 de novembro, a ação de graças foi dia 28. Então, na quarta-feira anterior, aí eles começaram a trabalhar para valer. Começaram a pegar bastante cartão de crédito. 29, Black Friday. Então, Black Friday, maior movimento nas lojas lotadas, aquele pessoal brigando para entrar na loja às 4 da manhã e os caras pegando cartão de crédito. E ninguém sabia. No dia 30, uma empresa de segurança que a Target tinha contratado, tinha instalado um sistema de segurança em todos os endpoints, ela controlava isso da Índia, mandou o primeiro alarme, identificou um alarme e mandou para o SOC do Target. O alarme foi ignorado. Dia 2, novo alarme. Muita gente diz aqui que não foram só 2 alarmes, que entre o dia 30 e o dia 2, e depois disso, provavelmente os alarmes estavam sendo mandados continuamente e sendo ignorados continuamente. No dia 15, o FBI descobriu o ataque. Não foi o Target. O FBI avisou eles, vocês estão com vazamento. Aí no dia 18 de dezembro, a gente já está aqui em dezembro, começam a vazar as primeiras informações de que houve um grande vazamento de cartões de crédito do Target. Isso estava nos blogs ainda, não estava na grande mídia. Tá? Aí dia 19, aí vazou, o Target confirmou. Houve um grande vazamento de mais de 40 milhões de números de cartões de crédito entre 27 de novembro e 15 de dezembro. Dia 20 de dezembro, no dia seguinte, aí começa a contenção. O Target oferece 10% de desconto para as compras não caírem. No dia 20, já começam a aparecer no mercado negro cartões vendidos em lotes de 1.000, preços variando entre 20 e 100 dólares cada cartão. É um preço, para quem acompanha isso, é um preço alto para esse tipo de cartão. Esse preço era alto porque os cartões eram todos válidos. Todos os cartões eram válidos, todos podiam ser usados para o que quisessem, vamos dizer assim. Os bancos começam a ficar preocupados no dia 21, e eles divulgam isso, com a possibilidade de eles terem que remitir muito cartão no período de Natal. Além do custo, que é entre 3 e 5 dólares para emitir cada cartão, só fazer a conta, 40 milhões de cartões, vamos dizer que ele tivesse que remitir metade, o custo já está alto. Né? E o mercado negro, aí, no dia 22, começam a aparecer os cartões internacionais e eles começam a valer mais. Um cartão internacional era vendido por 24 a 135 dólares, porque era mais difícil de traquear nos Estados Unidos esse cartão, e a ferramenta de busca do site, é um site conhecido, tal do Rescator, ele permitia você selecionar os cartões por zip, região e até país. Então, com isso, o cara que roubava, que comprava isso, começava a usar o cartão em regiões próximas e não alarmava a operadora do cartão, aquele sistema de inteligência que eles têm para, se você tem um gasto diferente do normal, alarmar. Bom, ainda em 24 de dezembro, a véspera de Natal, surgem as indicações que quem está vendendo esses cartões são sites ligados à máfia russa e ucraniana. Né? Nessa época, eles já estavam brigando aí por causa da Crimeia, mas nessa área eles estavam juntos, não tinha problema não. Para quem... há 2 anos atrás eu dei uma palestra aqui, e eu comentei isso, né, que o maior inimigo, o inimigo com mais recursos, são os estados-nações com grandes recursos para atacar os outros, vamos dizer assim. O segundo maior inimigo são as máfias. E aqui, no caso da máfia russa e ucraniana, a gente tem uma junção dos dois. Na verdade, existem indicações fortes de que o Estado russo usa esses recursos de cybercriminosos para várias ações orquestradas nos conflitos que eles têm se envolvido ultimamente. Bom, Natal, Ano Novo, nenhuma informação nova. Feriado, dia 1º. Aí, dia 6, uma nova revelação do Target.
70 milhões de e-mails e dados de consumidores também vazaram. Não foi só os cartões de crédito. E aí, nova ação de contenção. O Target oferece 1 ano de monitoração de crédito de graça. O que é isso? Nos Estados Unidos, você tem um histórico, tem empresas que fazem o seu histórico de crédito, e para comprar um celular num plano pós-pago, as operadoras consultam esse histórico de crédito, por exemplo. Então, se você tem o seu histórico de crédito ruim, você não faz nada, você nem tem cartão de crédito. Então, eles começaram a monitorar o crédito das pessoas que foram atingidas por isso, para que elas não tivessem o histórico de crédito delas sujo. No dia 12, o CEO, ou seja, aí já estava, né, o CEO se defendendo, dando entrevista na televisão, 12 de janeiro, ele confirmou que os dados foram roubados diretamente dos pontos de venda do Target. E que o malware utilizado era um tipo memory scrap, ou seja, roubou direto da memória. No dia 15, aí começa a aparecer a identificação do malware. Era o Black POS, um malware que apareceu inicialmente no início de 2013. E era uma versão dele chamada Redoom, que também vendido no mercado negro. Vou falar disso mais na frente. E ela foi customizada, normal, o cara comprou, baixou e preparou para enganar IDS, PS, antivírus, etc. Aí no dia 16, os analistas começam a cair em cima do ocorrido, para ver o que aconteceu. E começa a ter indicações que foi explorada uma vulnerabilidade de um dos softwares de gerenciamento de TI usado pela Target. E usando uma conta padrão de administração do sistema. Isso tudo são suposições que eu fui pegando de vários sites e blogs que a gente vai juntando nisso. Tá? E alguns sites da grande mídia também divulgaram isso. No dia 17, o FBI mandou um alerta para todas as cadeias de varejo, dizendo que estão aumentando o número de ataques aos pontos de venda, diretamente aos pontos de venda, etc., para que todos tomem cuidado. Isso também já é a reação ao ataque do ano anterior. E no dia 19 já se sabe que os dados, como funcionou isso, né? Os dados foram roubados do ponto de venda, armazenados no servidor interno e daí foram mandados para fora da rede. E o malware se escondeu como se fosse um software da BMC, o software de gerenciamento era da BMC. No dia 29, a Target informa a imprensa que identificou o ataque como aquela empresa de manutenção terceirizada, lá de outubro, que eu falei lá no início. Aí eles identificaram que o ataque tinha começado ali. E a BMC avisa, olha, ela contrariando uma análise que a McAfee tinha feito, ela disse que o software dela não tinha vulnerabilidade e que o mal era um problema de todo mundo, que cada um tem que cuidar da sua rede. Mais ou menos isso que ela falou. No dia 4, a coisa está escalando, né, politicamente já. O CFO, o diretor financeiro do Target, vai testemunhar perante o Congresso e chega-se à brilhante conclusão de que os Estados Unidos têm que migrar para cartões com chip. No dia 5 de fevereiro, a empresa terceirizada que vazou, que aparece na mídia, vaza. É uma empresa chamada Fazio Mecânica, de manutenção de ar-condicionado, que atende praticamente todas as empresas grandes de varejo dos Estados Unidos. Ele faz manutenção de ar-condicionado em todo mundo. Aí teve uma discussão se ela tinha acesso remoto aos sistemas para manter o ar-condicionado à distância, manter a temperatura das lojas ou não. Aí depois disseram que não era nada disso, que na verdade foi uma invasão ao servidor web de faturamento da Target, a partir da conta dessa empresa. Bom, em fevereiro ainda, as evidências mostram que o ataque lá da fase inicial foi utilizando o Citadel, uma versão do Zeus, e que o antivírus dessa empresa estava desatualizado. Então, além do funcionário ter sido, vamos dizer assim, negligente ou inocente, né, o antivírus deles não estava atualizado. Os bancos começam a avaliar que eles vão gastar $200 milhões para conter o problema de vazamento de cartões de crédito. Os sites do mercado negro começam a fazer uma liquidação dos cartões, porque todo mundo já sabe os cartões que vazaram, e aí os cartões começam a ficar inválidos, eles começam a reemitir cartão, aí a gente começa a ter a liquidação, 70% por lote de cartão. Né? O capitalismo também funciona no mercado negro. Né? Bom, aí no dia 25, os bancos e operadores de cartão de crédito começam a dizer que elas estão com dificuldade de emitir os cartões, né, que já era previsto,
E aí, no dia 26, o Target lança o relatório de faturamento, o relatório para os acionistas, né, do quarto trimestre de 2013. O faturamento caiu 40%, as transações com cartão de crédito 5%, as vendas 2,5%. E os analistas já esperavam uma queda, mas eles dizem que essa queda acentuada foi devido ao cyberataque. E no dia 5 de março, a CIO do Target pede demissão, e o Target muda a estratégia toda dela na área de segurança. Ela sobe o nível da segurança, ela cria um Chief Information Security Officer e separa a parte de compliance, o CCO, o compliance era junto com o risco, ele separa. Então, na verdade, subiu o nível do compliance e subiu o nível da segurança da informação. Mais para frente eu vou falar um pouco sobre isso. E aí, no dia 11, o Target reporta uma queda de 33% nas vendas em janeiro. Esse era o período que eu estava lá. Bom, o alvo foram os pontos de venda. Pontos de venda do Target é isso aí. Até era muito comum lá nos Estados Unidos ter pontos de venda de... Você mesmo passa a venda sem caixa. É muito comum nessa loja ter isso lá. E é uma loja de movimento normalmente grande. Bom, o ponto de venda do Target utiliza um software de gerenciamento desenvolvido internamente. Tá? E ele usa o tal do WPOS, né, que é o Windows Embedded for Point of Service. Nos Estados Unidos, como eu já tinha dito, a maioria dos cartões é de tarja magnética, que já são vulneráveis. Né? A gente teve esse problema lá atrás, né, com a história do chupacabra, e está tendo ainda. Né? No Aeroporto Internacional ontem saiu uma notícia sobre isso, né, que estão reclamando que estão roubando cartões, mas a gente já teve esse problema há muito tempo atrás, e a base de cartões no Brasil migrou para o cartão com chip. Aqui, 85% das operações são com chip, 100% das lojas são preparadas para isso. Lá nos Estados Unidos ainda não começou a fazer isso, está começando agora. Né? Lá, eles estão esperando em 2 anos chegar a 90% dos cartões com chip. Aqui vem um ponto importante a se aprender. Né? Pô, mas esse cara está falando de ponto de venda, não trabalha em loja de varejo. O ponto de venda é vulnerável do mesmo jeito que a estação de trabalho é vulnerável. Ou seja, esses pontos, os endpoints, são vulneráveis em uma rede e têm que ser tratados dessa forma. Por que eles são vulneráveis? Eles estão indiretamente conectados à internet, ou seja, a oportunidade existe. Eles são utilizados por seres humanos. Eu tenho a questão da sociabilidade, engenharia social, isso facilita muito, é um ponto de entrada. Lembrar do ataque inicial, que foi um phishing de e-mail. E eles rodam softwares que têm vulnerabilidade, que são exploráveis. Então, a gente tem que fazer o controle de vulnerabilidade desses pontos também, desses softwares também. Para quantificar, só um exemplo aqui que eu dei, se alguém mandar se um cybercriminoso manda uma campanha com 50 mil malwares por e-mail e atinge 0,4%, ele vai ter sucesso em 200 computadores. Se um desses 200 computadores for de uma empresa de manutenção, ou de uma empresa grande de varejo, como foi o caso, ele pode fazer um estrago muito grande. E ninguém vai gostar de ser o encarregado de TI, ou de segurança, ou diretor de TI, ou que seja, de uma empresa que foi a origem de um ataque desse. Bom, vamos falar um pouquinho agora de como o ataque se transcorreu. Né? O reconhecimento começou a partir da primeira invasão da empresa de manutenção, que eles começaram a ver o que aquela empresa fazia, com quem ela trabalhava. Levou mais ou menos 2 meses. Eu estou considerando a invasão quando eles entraram no Target a primeira vez, antes de 15 de novembro. Tiveram um período de reconhecimento interno, reconhecendo a rede do Target. Manutenção de 27 a 30, quando eles começaram a tirar os cartões, ou seja, efetivamente fazer o ataque, roubar os cartões de crédito. Exploração para valer de 30 a 15 de novembro, quando foram as grandes massas de cartões retiradas. E a limpeza, ainda bem que eles não chegaram, senão eles estavam roubando o cartão de crédito até hoje. O malware que atacou a Fazio é o Citadel, é um malware conhecido, os antivírus pegam, está aí, não é novo. Como eu falei, não teve grande mistério tecnológico envolvido. E os informes dão conta de que a empresa não tinha uma versão bem atualizada de antivírus. O antivírus não estava como deveria estar. O que atacou os pontos de venda é o BlackPOS, Redum, né, uma versão dele. É um memory scrap, ele apareceu em março de 2003, ele é vendido por $2.000 ou uma
módica comissão de 50% das vendas dos cartões interceptados usando uma moeda virtual. Então, assim, a motivação financeira ela está aí firme e forte, né? E tiveram provavelmente outros malwares e ferramentas de invasão que foram usadas com menos importância, tá? E que até agora não foram identificadas, ou se foram identificadas, provavelmente foram, mas não foram divulgadas. Então agora vamos ver como funcionou isso, entender a mecânica desse ataque. Então, começa a campanha de spam lá da Rússia, usando o Citadel Deus, e ele consegue ganhar ali uma máquina na fase mecânica ou na Pensilvânia. A partir desse momento, ele estabeleceu a conexão com a máquina e está fazendo a parte de levantamento, aquela parte que levou mais ou menos 2 meses. Nesse levantamento, ele descobre que aquela empresa faz manutenção para o Target e tem acesso privilegiado a partes da rede interna da Target. E aí ele acessa o web server da Target e consegue, a partir desse acesso, usando credenciais válidas, colocar um malware dentro desse web server. Essa parte é a parte não totalmente conhecida até agora, né? Assim, qual o malware que foi usado aí. Mas não deve ter sido nada muito sofisticado, não. Bom, a partir daí, esqueceu a fase mecânica, já fez o que tinha que fazer ali, né? Já, aquela empresa não é mais importante. Talvez se tivesse feito uma limpeza ali, nem descobririam que ele tinha sido envolvido, né? Mas não fizeram. Bom, do web server, ele consegue, a partir desse acesso, distribuir o Idun Black Box por todos os pontos de venda, ou por muitos pontos de venda da Target. E aí começam os cartões de crédito, lá a minha mulher e a minha filha gastando dinheiro lá no Target, comprando e gastando, botando os cartões de crédito lá dentro, e eles pegando diretamente da memória esses cartões de crédito. Bom, agora vamos ver mais ou menos como funcionaria normalmente isso, imaginando que eles não tivessem acesso. Normalmente, os cartões de crédito são passados nos pontos de venda e vão diretamente para as operadoras e bancos. Pelo PCI, essa rede interna aqui, eu não sei onde é que acende a luz aqui, aqui, bom, essa rede interna aqui em amarelo, ela não precisa ser criptografada. O que precisa ser criptografada são as redes abertas. Então, é só a parte que é conectada via internet que tem que ser criptografada para cumprir o requisito do PCI. É o requisito 3, proteger os dados armazenados no portador de cartão. Então, manter a armazenagem o mínimo possível, ou seja, não guardar dados na rede interna, mandar eles direto para os bancos e operadoras. Ou seja, autorizar direto isso e não guardar esse dado. E o requisito 4 é criptografar as transmissões de dados em redes abertas ou públicas. Então, essa rede aqui interna, ela não é considerada pública ou aberta. Mas numa rede grande, que atenda um país inteiro do tamanho dos Estados Unidos, não tem por que não criptografar a rede interna, talvez custo, né? Mas é uma medida que poderia ser feita. Bom, então esse seria o caminho normal. E aí, o que os nossos cybercriminosos lá, da máfia russa e ucraniana, ou russa/ucraniana, faziam? Eles pegavam e armazenavam os números de cartões de crédito em um servidor interno do Target. Eles pegavam esses números e guardavam no servidor em lotes. Iam guardando em lotes e tirando em lotes. E aí, está aqui o Brasil. Um dos servidores comprometidos, que era usado para tirar os cartões da Target e armazenar antes deles usarem esses cartões para vender, estava aqui no Brasil. Então a gente tinha um servidor no Brasil, um em Miami e um na Rússia. Então aí, mais uma vez, né? Se o meu servidor não está seguro, é usado para esse tipo de coisa, ninguém fica feliz com isso, né? Os cartões, então, eram transferidos para esses servidores, os números de cartões, e daqui os mafiosos lá da Rússia e da Ucrânia pegavam os cartões e começavam a vender para aqueles preços módicos de 100, 200 dólares cada um no início. Então, como eu disse já algumas vezes no início, não tem mistério tecnológico, é um ataque quase clássico. Talvez a maneira como ele se movimentou dentro da rede da Target, como ele entrou sem ser detectado, tem alguma sofisticação. Mas ninguém pode dizer que um tipo de ataque desse não é esperado, né?
E quais foram as consequências, né, além daquelas que eu já citei? Né? As ações, as vendas caíram 2,5% no primeiro quadrimestre, depois caíram mais ainda em janeiro. 13% as ações caíram 13% aqui, ó, esse gráfico entre 20 de novembro e 20 de dezembro. Só para lembrar, a divulgação da TAC foi 19 de novembro, né? As ações automaticamente caíram. O faturamento caiu. A CIO, a Beth Jacob, pediu demissão depois de 5 anos. Ela era uma dos expoentes da área tecnológica nos Estados Unidos, etc. Pediu demissão. E até agora tinham 68 ações na justiça americana. Até agora, quando eu fiz o levantamento. Pode ser que tenha mais, tá? Então, e aí o pessoal jurídico lá deve estar trabalhando bastante para conter essas ações. Alguns erros táticos. Eu vou agora falar dos erros táticos, dos erros estratégicos e coisas que a gente poderia fazer para não sofrermos esse tipo de coisa. Lembrando que ponto de venda e estação de trabalho, o endpoint, eles são similares, pelaquela questão que eu já coloquei no início. No início não, no meio, né? Então, o antivírus da FASO não funcionou. O monitoramento em tempo real falhou, os funcionários foram vítimas de engenharia social, também não deviam estar treinados para isso, ou foram inocentes, e isso permitiu o acesso do sistema de faturamento interno da Target, aquele servidor web que foi comprometido depois. A Target não utilizava a autenticação de 2 fatores para os fornecedores externos. É uma coisa que talvez tivesse impedido esse ataque aqui. O pessoal de segurança da Target não agiu imediatamente quando teve aquele aviso, lá no início, logo na primeira infecção de ponto de venda, teve um alarme que foi ignorado. Ou seja, o alarme automático do software que eles gastaram milhões para instalar nos milhares de pontos de venda, funcionou, mas não foi usado talvez corretamente. As medidas de segurança interna, ou seja, o isolamento da rede interna da Target, também não funcionou. Né? Você considerar que a rede interna está totalmente segura, talvez não seja uma melhor prática. Né? A rede teria que ser mais segregada. E ela permitiu que o Idum Black Pos aí passeasse e fosse instalado em vários PDVs. Existem indicações que contas de administração de sistema padrão foram também exploradas para isso. Ou seja, se eu tenho um sistema de administração, o ideal é que eu mude a conta padrão do sistema. Né? Mesmo que a gente fale, mas é uma conta de sistema, ninguém está vendo. Ok, não vale a pena deixar a conta padrão. E a Target não tinha uma whitelist de servidores externos de FTP que ela podia se comunicar. E com isso eles conseguiram usar aqueles servidores, incluindo aqui no Brasil. E nem também não tinha um whitelist de softwares nos PDVs, que era uma outra coisa que poderia ter complementado o antivírus que eles colocaram, e a ferramenta de segurança que eles colocaram. Algumas falhas estratégicas. Né? Aparentemente, existia uma preocupação muito grande em manter a certificação PCI. Manter a certificação, varejo é aquela questão, né? Vender muito e ganhar pouco em cada um, o que ganha o volume de venda. Não priorizaram nenhuma medida assim, não obrigatória. Vamos fazer o que é obrigatório, atingimos a certificação e mantemos ela e assim a gente vai. Talvez se tivessem expandido um pouco essas medidas, a coisa teria sido diferente. A segurança era subordinada à CIO, né? Por isso que eles criaram depois, subiram o nível do chefe de segurança, vamos dizer assim. E a área de compliance era junto com a área de risco. Então, uma das ações estratégicas tomadas aí pelo board provavelmente foi essa. Eu separei o CIO do CISO, botei eles 2 no mesmo nível, e eu separei o diretor de risco do diretor de compliance e botei os 2 do mesmo nível. Para que, ou seja, as interferências entre essas áreas sejam discutidas, né? Não fiquem uma encobrindo a outra. E uma pouca atenção na análise de risco e gestão de vulnerabilidade da rede interna. Ou seja, provavelmente eles tinham uma preocupação muito grande em vulnerabilidades e análise de risco externa, mas na rede interna não tinha, e isso permitiu que essa escalada de privilégios e de acesso na rede interna. Algumas lições aprendidas. A detecção manualmente, pontualmente, dos malwares nos endpoints, como estava sendo feita, ela não é suficiente para proteger. Eu preciso colocar ela num contexto. Na verdade, o malware do ataque inicial foi detectado, não foi contido e ninguém fez nada.
Mas por quê? Um alarme genérico, no meio de um mar de alarmes, ele vira ruído. Ele vira ruído no meio daquilo tudo. Então, eu tenho que colocar isso num contexto, eu tenho que conseguir separar o que é importante do que não é importante dos meus alarmes. Ou seja, monitoração sem contexto e sem controle vira ruído. Ou seja, eu tenho que saber o que monitorar e eu tenho que efetivamente monitorar. Colocar uma inteligência na monitoração, não é só, me manda os alarmes todos. Aí vira aquele log interminável que ninguém sabe o que aconteceu. Aí quando acontece, vai lá forense, mas estava aqui, mas ninguém viu. E para ser útil, eu preciso conectar essa monitoração a outros indicadores dentro de um contexto. Por exemplo, qualquer alarme endpoint deve ser olhado com mais detalhe e por aí vai. Ou seja, tem que tomar algumas decisões para filtrar esses alarmes e eles aparecerem com mais nitidez. A segurança das informações tem que estar no nível estratégico adequado. Ela talvez ali subordinada à parte de TI tivesse sendo relegada a segundo plano e as inovações estivessem na frente. Isso é uma decisão que talvez tivesse com balancear inovação com segurança. O ideal é inovar de maneira segura, né? As contas de senha padrão, já falei, né? Ou seja, a autenticação de 2 fatores de acessos externos impediria esse ataque ou diminuiria muito a chance de ele ter sucesso. A questão do whitelist, é importante tentar se criar um sistema de whitelist que eu só rode os softwares nos endpoints que efetivamente eu quero que rodem. Não adianta, ele não pode instalar nada. Alguém pode, né? Alguém pode, algum administrador vai poder. E se essa conta for roubada, alguma coisa vai ser instalada lá. Foi exatamente o que aconteceu. Se eu tivesse um whitelist, eu teria que liberar essa instalação também no whitelist. Você teria um passo a mais, uma camada a mais de proteção. Um antivírus robusto, né, acho que isso ninguém tem dúvida, né, mas a empresa lá de manutenção de ar-condicionado não se preocupava muito com isso. Robusto, bem atualizado, isso você vê como uma coisa simples, que todo mundo sabe que tem que fazer, não foi feito e iniciou esse estrago todo. O acesso de terceiros a sistemas internos deve ser restrito ao máximo, ou seja, tá bom, facilita a minha vida que ele acesse diretamente o meu sistema de faturamento para eu gerar as faturas para ele. Ok, então restrinja isso ao máximo. Não abra acesso a sistemas internos para todo mundo. Isso acaba se tornando ponto de entrada, né? E selecionar os alarmes mais importantes, né? Já falei isso algumas vezes, né? Ou seja, se eu monitoro, se eu tenho um mar de alarmes, eu tenho que pegar o que é importante, ou a região que é mais importante, ou os alarmes pontuais que são mais importantes. Bom, desativar o acesso remoto, a questão da rede flat, né? Sim, eu tenho uma rede, não estou falando que a rede do target era flat, mas a lição é essa. Quanto mais segregação eu colocar na minha rede, quanto maior for minha rede, melhor para mim vai ser, porque esse tipo de ataque não vai ter condições de se espalhar pela rede. Não postergar indefinidamente a adoção de novas tecnologias que aumentem a segurança. Aí é uma questão até política, né? Vocês lembram que eu comentei ali, quando o CFO do Target foi ao Congresso americano, ele foi e chegou-se à conclusão, a grande discussão era por que os Estados Unidos estava demorando tanto a implantar os cartões com chip. Basicamente é uma questão de custo, né? Eles devem ter o maior número de cartões de crédito do mundo e o custo de mudar deve ser muito grande. O requisito 11 do PCI, né? Implementar uma tecnologia para testes de invasão, o famoso pen test, né? O PCI já manda fazer isso, mas aí tem um detalhe, né? Deixa os auditores trabalharem, né? Deixa eles trabalharem. Como diz lá o Jaime, né, o técnico do Flamengo, né? Deixa os meninos jogarem. Quanto mais limitação a gente colocar, pior é. Também, recordando a palestra que eu fiz há 2 anos aqui, como eu falei, a maior ameaça é um Estado-nação querendo te atacar. Então, se você tem informações de Estado, você está frente às maiores ameaças que existem no cyberespaço, vamos chamar assim. Se você tem informações que valem muito dinheiro, que é esse caso, a gente já viu que tem um fator econômico forte, e as máfias de cybercriminosos que estão por aí
estão de olho em você, você está no segundo nível de ameaça. E tudo que esses caras fazem, quando eu contrato um auditor, ele está atingindo o terceiro nível. O auditor não vai chegar perto do que uma máfia dessas vai fazer, nem perto do que um Estado-nação vai fazer na sua rede. Então eu tenho que confiar nos auditores que eu contratar, ou internos que eu tenha, desenvolver eles bem para que façam os pen tests de verdade, e que a gente consiga identificar efetivamente as vulnerabilidades que a gente tem. Eu lembro de um curso que eu fiz há um tempo atrás, com um israelense, e ele descreveu um pen test que ele fez num banco israelense. Eles são lá preocupados com a segurança um pouco mais do que a gente, né? E ele contando o que ele fez, eu ficava imaginando se algum dia algum banco no Brasil deixaria alguém fazer o que ele fez. Basicamente ele entrou na rede, baixou um software, mudou o software, upload na rede de volta, navegou, foi aonde quis na rede. Mas com certeza esse banco hoje está com nível de segurança bem mais alto. Então o que tem que ser feito é confiar nos auditores que você contratar e deixar eles trabalharem. A gente tem uma tendência a colocar 1 milhão de limites, né? Assim, é claro, a gente não pode fazer isso sem limite algum. E isso tem que ser documentado, né? Eu não posso falar, assina embaixo, faz o que você quiser. Não pode ser assim. Mas a gente tem que deixar eles trabalharem, senão a gente está fazendo um teste por fazer. Pode até estar cumprindo lá o requisito 11 do PCI. Aí eu fiz pen teste, mas aquele pen teste não valeu de nada. Bom, então, para fechar, na Assembleia da ISACA desse ano, né, o título era Priorizar investimentos em segurança da informação para os fortes. Aí eu acrescentei aqui, por minha conta, que aplicar os recursos disponíveis no lugar certo é para os inteligentes. E acho que o que fica é isso. A gente precisa fazer uma análise de risco, identificar efetivamente quais são nossas ameaças e aplicar os recursos tecnológicos, dinheiro, pessoas, no lugar certo. Bom, pessoal, é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição.